Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo Munir. Eu, juntamente com o Raniel Ferreira, falaremos sobre gerenciamento de memória, algoritmos clássicos e aproximações do algoritmo LRU. Vamos falar de um conceito importante para esse tópico, que é a cadeia de referência, que é uma ferramenta para o estudo dos algoritmos de substituição de páginas, que indica a sequência de páginas acessadas por um processo ao longo de sua execução, considerando todos os endereços acessados pelo processo nas várias áreas da memória que compõem o código, dados, pilha, heap e etc. Ao submeter a cadeia de referência de uma execução aos vários algoritmos, podemos calcular quantas faltas de página cada um geraria naquela execução em particular, permitindo assim comparar suas eficiências. Aqui neste caso a gente vai ter uma cadeia de referência básica com 20 caracteres que representam as páginas e nós vamos simular ela em alguns algoritmos. Nós vamos começar pelo algoritmo FIFO, que é basicamente First In, First Out, ou seja, o critério que a gente vai usar para escolher quais páginas serão substituídas nos quadros será o mais velho, ou seja, o primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair, por isso First In, First Out. Aqui nós vamos ter um exemplo, no tempo 0 não temos nada nos quadros, mas vamos requisitar a página 7. A página 7 não está em lugar nenhum, então vamos colocar em Q0 e vamos utilizar para a página 7. Mesma coisa vai acontecer com 0 e com 1. No momento que formos requisitar o 2, veremos que ela não está em nenhum dos quadros e por isso vamos utilizar ela e depois vamos colocar ela como uma página para ser utilizada. Nosso critério de substituição vai ser a página mais antiga, a primeira colocada, ou seja, a 7. Aqui vamos requisitar a 0 e a 0 já está, então não precisamos substituir nenhuma. Depois vamos ter a 3 e a 3 vai substituir o 0 porque ela é a mais antiga entre as novas. Esse algoritmo ele funciona, mas em certas situações ele é ineficiente porque ele não vai levar em consideração a utilização das tarefas como parâmetro para exclusão ou adição. Aqui nós temos o algoritmo ótimo, que seria o ideal. Ele é basicamente uma simulação, porque não temos como fazer esse algoritmo na prática. Como podemos ver aqui, ó, ele vai começar igualmente, só que aqui na hora de colocar o 2, que nem no algoritmo anterior, ele vai substituir o 7, não pela mesma razão do anterior, ele vai substituir porque P7 só será acessado em t igual a 18. Ele meio que faz uma predição do futuro, mas não tem como fazer isso na vida real. Então nós utilizamos outros algoritmos que buscam uma tendência parecida, que nesse caso é o LRU. No algoritmo LRU, nós vamos aqui ter que substituir aqueles que estão há mais tempo sem acesso. Aí vamos aqui fazer o mesmo processo padrão para a mesma entrada. Aí na hora de substituir o 2, nós vamos ver que o 7 está há mais tempo sem ser utilizado. Ele foi o primeiro a entrar, então vamos substituir o 7. Aí aqui vamos utilizar o 0, importante. E depois disso, na hora de substituir aqui, nós vamos ver que P3, quando formos substituir, a tarefa que está mais tempo sem ser utilizada é a 1, porque a P0 já foi utilizada aqui em cima. E depois também disso temos o algoritmo random, que eu não coloquei aqui, mas ele basicamente é responsável. Ele só escolhe uma tarefa de forma aleatória. Uma página de maneira aleatória. Olá, meu nome é Raniel e eu vou dar continuidade aqui com as aproximações do algoritmo LRU. O algoritmo LRU foi anteriormente mencionado pelo meu amigo, mas apesar de ser um bom algoritmo, na prática ele não é utilizado. Por quê? Porque como ele precisa estar o tempo todo registrando as datas de acesso às páginas e cada leitura e cada escrita na memória, ele acaba sendo muito custoso para o processador. Então a implementação dele não vale a pena. Na prática, nós utilizamos alguns algoritmos mais simples que acabam fazendo um trabalho parecido, como é o caso do algoritmo da segunda chance, que é, na verdade, uma melhora do algoritmo FIFO. Eu vou mostrar aqui na imagem para ficar mais fácil de explicar.
Aqui ele também utiliza uma lista, só que é uma lista circular. E temos agora o bit de referência, que vai dizer se a página foi utilizada recentemente ou não. Como podemos ver aqui, nós temos o ponteiro, ele vai varrendo todas as páginas. Quando ele passa por uma página que foi usada recentemente, ele vai tornar o bit de referência de 1 para 0, dando a essa página uma segunda chance, como diz o nome do algoritmo. E quando ele encontra uma página que não foi usada recentemente, cujo bit de referência é 0, ele vai escolher essa página para ser substituída por uma nova página. E é assim que ele funciona. Temos agora o algoritmo NRU. Por quê? Qual era o problema do algoritmo antigo? O algoritmo antigo ele levava em conta apenas o tempo em que a página estava sem ser utilizada. Esse algoritmo aqui, agora, ele leva em conta também se há modificações a serem salvas nessa página. Por quê? Porque salvar as modificações na memória também é um pouco custoso para o processador. Então, de preferência, a gente deveria escolher as páginas que não têm modificações a serem salvas. Então, agora nós temos dois bits de referência. Um que diz se a página foi usada recentemente e um que diz se há modificações a serem salvas. Se foram feitas modificações e que precisam ser salvas. 00 é o melhor caso. É o caso que você pode descartar a página com certeza, porque ela não foi usada recentemente e não tem modificações a serem salvas. O próximo caso seria o 01. A página não foi usada recentemente, mas tem modificações a serem salvas. Ou seja, em algum momento você vai ter que salvar essas modificações, então é a próxima na preferência, né? Depois nós temos a 10, que essa página, apesar de não ter modificações a serem salvas, ela foi usada recentemente, então provavelmente ela vai ser requisitada de novo. E o pior caso, o 11, são páginas que foram usadas recentemente e tem modificações a serem salvas. Essa aqui você pula de certeza, porque essa daqui você não pode substituir, ela está sendo usada. E se você for substituir ela, vai ter que salvar na memória e depois provavelmente você vai precisar dela de novo e vai ter que carregar tudo de você na memória. É o pior caso de você substituir. E agora temos o algoritmo mais completo, que é o algoritmo do envelhecimento. Ao invés de 1 ou 2 bits, nós temos um contador de n bits e nós também temos o bit de referenciamento das páginas. Vou mostrar como funciona melhor aqui. Nós temos aqui 4 páginas de exemplo, os bits de referência dessa página, que o algoritmo ele vai pegar esses bits toda vez que ele varrer a lista, né, de páginas. E nós temos os contadores de cada página. Como é que esses contadores funcionam? Toda vez que o algoritmo ele varre as páginas, ele salva os valores dos bits de referência nessa lista aqui e zera os valores dos bits de referência nas páginas, para que faça uma nova verificação mais tarde para ver se elas estão sendo usadas de novo. E aí o que acontece com os contadores? A gente não soma isso aqui direto. Ao invés disso, a gente faz um shift para a direita para eliminar os valores mais antigos, porque já não importa mais, já que é muito antigo, não faz sentido você guardar se ela foi acessada antigo. O ideal é você ver se ela foi acessada agora. Então nós temos um shift para a direita e adicionamos esse valor aqui no bit mais significativo, que é o bit mais importante. Se a página ela foi acessada recentemente, ela provavelmente vai ser acessada de novo. Então esse algoritmo é o mais completo, porque o contador ele vai crescer muito se a página ela for acessada imediatamente. Como podemos ver aqui, ó, essa aqui, ela apesar de ser baixa, 61, ela foi acessada agora e o número foi para 158. E já essa aqui que estava sendo acessada com frequência, ela não foi acessada. Então talvez ela não esteja mais sendo utilizada. Então ela vai o contador vai diminuir, dando um pouco mais de preferência a ela para ser substituída, caso ela continue não sendo utilizada. E esses são os algoritmos que são similares ao LRU, mais simples e funcionam muito bem. E é isso.